Olá, pessoal! Nesse vídeo, vamos começar agora a fazer uma revisão para o Enem. Então, a partir de agora, eu vou trazer exercícios que já caíram em provas de Enem anterior e vamos resolver e discutir o conteúdo que está aparecendo ali. Esse primeiro exercício que eu trouxe foi uma questão da prova de 2012, que fala o seguinte: em apresentações musicais realizadas em espaços onde o público fica longe do palco, é necessária a instalação de altos-falantes adicionais a grandes distâncias, além daqueles localizados no palco, como a velocidade com que o som se propaga no ar, 3,4 vezes 10 a 2 metros por segundo, é muito menor do que a velocidade com que o sinal elétrico se propaga nos cabos, 2,6 vezes 10 a 8 metros por segundo, é necessário atrasar o sinal elétrico de modo que este chegue pelo cabo ao alto-falante no mesmo instante em que o som vindo do palco chega pelo ar. Para tentar contornar esse problema, um técnico de som pensou em simplesmente instalar um cabo elétrico com comprimento suficiente para o sinal elétrico chegar, ao mesmo tempo que o som, em um alto-falante que está a uma distância de 680 metros do palco. A solução é inviável, pois seria necessário um cabo elétrico de comprimento mais próximo de... Então, a gente tem uma questão falando o seguinte, que a velocidade do som e a velocidade do sinal elétrico que vai se propagar pelos fios e chegar até o alto-falante, ela é diferente. Então, a gente tem aí duas velocidades diferentes, velocidades constantes, portanto, a gente tem uma questão sobre movimento uniforme, sempre que a velocidade não variar no tempo, a gente está falando de movimento uniforme, então é um movimento sem variação de velocidade, não tem aceleração. Então, a gente quer saber o comprimento de um fio para que o sinal, né, do som e o sinal elétrico que vai chegar até a caixa de som, eles levem o mesmo intervalo de tempo. Então, a gente quer saber que distância esse sinal elétrico que vai percorrer o cabo com uma velocidade maior do que a velocidade de propagação do som deve ter para que não haja intervalo de tempo. Para que não haja intervalo de tempo, portanto, não ocorra o fenômeno do eco. Não haja essa diferença de sinal, né, de percepção da onda sonora. Para isso, como a gente tem velocidades constantes, a gente vai usar as equações do movimento uniforme. Então, como que a gente pode resolver essa questão? Primeiro, a gente precisa calcular o tempo que o som vai levar para chegar a essa distância de 680 metros. Então, como esse palco ele está num lugar bem grande, né? E a distância com que esse alto-falante deveria ser instalado para que as pessoas escutassem o som é de 680 metros, a gente precisa primeiro descobrir qual o tempo que essa onda sonora vai levar para chegar do palco até essa distância de 680 metros. Como a velocidade é uniforme, equação do movimento uniforme, distância é igual a velocidade vezes o tempo. Lembra lá, V é igual a ΔS sobre ΔT. É dali que vai surgir essa equação. A distância vai ser igual a velocidade vezes o intervalo de tempo para percorrer essa distância. A gente quer o valor do tempo, então a gente sabe que a distância é de 680 metros e a velocidade, né, do som é de 3,4 vezes 10 elevado a 2 metros por segundo. Bom, se a gente quer achar o tempo, basta a gente resolver essa continha aqui. Vou passar 680 para a notação científica, porque a velocidade do som foi informada na notação científica. Então, ou vocês tiram o valor da velocidade da notação e resolve a conta, ou vocês passam a distância para a notação científica e resolve a conta, vai ficar mais fácil. Nesse caso, eu escolhi passar a distância para a notação científica. 680 em notação científica fica 6,8 vezes 10 elevado a 2. Como a velocidade está multiplicando com o valor do tempo, a gente vai passar essa informação para o outro lado dividindo. Então, o valor do tempo vai ser 6,8 vezes 10 elevado a 2, dividido pela velocidade, 3,4 vezes 10 elevado a 2. Resolvendo essa conta de dividir, 6,8 dividido por 3,4 vai dar 2. E as bases 10 têm um expoente igual, os dois estão elevado a 2.
Então, 10 elevado a 2 dividido por 10 elevado a 2 é 1. Então, vai dar 2. Então, o tempo para o som chegar a essa distância de 680 metros vai ser de 2 segundos. Então, esse é o intervalo de tempo que essa onda sonora vai levar para chegar a essa distância de 680 metros. Agora, para descobrir o comprimento do cabo elétrico, para levar esse mesmo intervalo de tempo, levar esses mesmos 2 segundos para chegar a esse ponto de 680 metros, a gente vai precisar fazer o quê? Como a gente quer que ele percorra essa distância nesse mesmo intervalo de tempo que a velocidade do som, e a velocidade desse sinal elétrico é bem maior, ele vai percorrer essa distância bem mais rápido, né? Ele levaria bem menos tempo. O que a gente vai fazer para que ele consiga chegar nesse mesmo intervalo de tempo? A gente teria que colocar um fio muito grande. Qual seria então essa medida? A gente vai usar de novo, para achar o comprimento do cabo elétrico, essa equação do movimento uniforme. A distância, né, o comprimento do cabo elétrico, a distância percorrida, então, vai corresponder a esse comprimento, vai ser igual à velocidade do sinal elétrico. Então, o sinal elétrico aí vai ser de 2,6 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, nesse mesmo intervalo de tempo que o som vai levar para chegar a essa distância. Então, seria o tempo de 2 segundos. Então, para achar essa distância, esse comprimento do cabo elétrico, a gente vai multiplicar esses valores. 2,6 multiplicado por 2 vai dar 5,2. Repete a base 10 e o expoente. Então, o comprimento do cabo elétrico deveria ser igual a 5,2 vezes 10 elevado a 8 metros. Então, é um cabo bem grande. Só que as opções que a questão dá não estão em metro, estão em quilômetro. Quilômetro e metro são duas unidades de distância, só que a gente precisa, então, fazer uma transformação para a gente encontrar quanto vai corresponder em quilômetro essa distância que a gente acabou de encontrar em metro. Então, como é que a gente transforma metro para quilômetro? Para transformar metro em quilômetro, a gente vai dividir por 1000 ou multiplicar por 10 elevado a 3. 1000 em notação científica é a mesma coisa que eu escrever 10 elevado a 3. Então, para a gente transformar esse valor de 5,2 vezes 10 elevado a 8 metros para quilômetro, vamos dividir por 10 elevado a 3. Se a gente divide por 10 elevado a 3, resolvendo essa continha em notação científica, divisão por notação científica, a gente divide a parte decimal da notação, repete a base 10 e subtrai os expoentes. Então, nesse caso, é 1 vezes 10 elevado a 3, né? Que está dividindo. Então, vai ficar 5,2 dividido por 1 é 5,2. Então, a distância vai ser 5,2 vezes 10, repito a base 10, e os expoentes, como é divisão, vai ser subtraído. 8 menos 3. Então, o comprimento desse cabo elétrico em quilômetro deveria ser igual a 5,2 vezes 10 elevado a 5 quilômetros. Então, seria um cabo muito grande para conseguir com que esse sinal elétrico, que vai produzir o som no alto-falante, chegue no mesmo tempo que a propagação da onda sonora produzida no palco a uma distância de 680 metros. Então, seria um cabo muito grande, é uma solução inviável. Então, a acústica de lugares assim, elas são resolvidas de uma maneira diferente, mas aí não cabe ao movimento uniforme, que é o conteúdo que a gente acabou de usar para resolver essa questão, que vai explicar. Isso seria melhor explicado pelo fenômeno de propagação de ondas. A gente vai revisar esse conteúdo ainda. Então, nesse caso, como a gente encontrou que o comprimento do cabo deveria ser de 5,2 vezes 10 elevado a 5 quilômetros, a resposta correta aqui seria a letra D, D de dado. Então, a resposta correta para essa questão é a letra D, 5,2 vezes 10 elevado a 5 quilômetros. Então, com isso, a gente encerra esse primeiro vídeo de revisão dos conteúdos para a prova do Enem.